Salve rapaziada, esse é o canal Resenhas e Recomendações. Meu nome é Leonardo e hoje eu vim aqui para conversar com vocês a respeito de um assunto que talvez para alguns de vocês assistindo seja muito básico, mas foi uma pergunta aí que um amigo me fez, o Matheus, e que eu gostaria de responder para ele aqui, não só como a gente conversou aqui pessoalmente e por internet, mas também em vídeo. Deixar essa dica aqui para ele e para todo mundo aí que acompanha o canal ou, enfim, que venha cair nesse vídeo, tanto faz. E a questão é o seguinte, ele me perguntou como se garimpar livros no sebo, porque ele sempre que ele vai ao sebo, ele chega lá, vê aquele monte de livros e não consegue, no fim das contas, escolher nada, não consegue comprar nada e fica até perdido nessa situação. E é o seguinte, esse aqui não vai ser um vídeo longo, tá? Vai ser um vídeo curto, no máximo aí uns 5 minutos, 6, enfim. Algo muito simples mesmo. A primeira dica que eu daria é o seguinte, que foi a primeira dica que eu dei para ele, que ele já tenha alguma ideia, né, que você aí já tenha alguma ideia do que você vai querer. Por exemplo, você não precisa saber exatamente qual é o autor, aliás, né, seria até preferível. Mas caso você não saiba qual é o autor que você quer, você precisa ter pelo menos uma ideia aí, né, daquilo que você deseja. Por exemplo, se de repente você está querendo alguma coisa que tenha mais a ver com terror, por exemplo. Daí você vai ter ali algumas opções de Stephen King, Edgar Allan Poe, alguns autores aí que são, né, próximos aí desse gênero. E você, e você aí vai ter alguma ideia, né, já de bibliografia, de autores aí que podem servir para você. O próprio Lovecraft também. Enfim, todos esses autores aí mais clássicos e também mais recentes que podem servir para você. Ou então, se de repente você quer, sei lá, literatura inglesa do século XIX. Aí você vai ter ali algumas opções também, Charlie Brontë, Emily Brontë, enfim, as irmãs Brontë, né? Você vai ter ali, por exemplo, a própria Jane Austen e uma série de outros autores aí que podem te servir, que vão estar ali naquela prateleira e vão estar ali nas suas opções ali disponíveis, né? E, ou então poesia inglesa, por exemplo, aí vem uma série de outros autores também, Lord Byron, Keats, enfim, uma série aí de poetas aí interessantes, né, que podem servir para você, caso você queira, por exemplo, esse tipo de literatura. Ou literatura brasileira, japonesa, literatura em línguas estrangeiras, enfim. E essa foi a primeira dica que eu dei para ele. Já ter alguma ideia do que ele quer. Né? Se ele já não tiver alguma ideia do que ele quer, se ele realmente não sabe, não tem nenhuma referência, assim, o ideal mesmo seria ele pelo menos ali, né, ter uma ideia de procurar ali algumas estantes ali, né, que podem não ser exatamente o que ele quer, mas que tem algum interesse mais próximo com os interesses que ele já tem, né, naturalmente. Né, isso seria interessante também. Por exemplo, pode não ser exatamente um tema, como eu falei aqui, ou um estilo de literatura, né, ou uma época literária, enfim, ou um país, mas pode ser, sei lá, um assunto que interessa ele de um modo geral, filosofia, ou a própria literatura, ou crítica literária, ou então biologia, medicina, enfim, metafísica, religiões comparadas, qualquer coisa desse tipo, né? E assim, muita paciência também, né? Porque de repente você pode já ter alguma ideia, né, do gênero que você deseja, mas você também, né, e já ir nessa estante, já ir nessa prateleira, mas também é bom você também ir checando outras estantes que estão fora ali do seu interesse. Né? Se de repente você está vendo literatura, dá um pulinho na crítica literária, ou então em teoria literária. Ou então, de repente, você pode dar um pulo em história, que ali é um gênero mais ou menos ali, apesar de história ser uma ciência, né? Mais próximo também da literatura. Ou então nas biografias, que também, né, são próximo da literatura e próxima da história. De repente, você ter essa curiosidade e ir olhando ali também, porque de repente você vê ali algum livro, algum autor te chama atenção, algum período te chama atenção, alguma vida ali vai te chamar atenção.
E isso aí pode fazer com que você consiga pelo menos levar um livro para casa, alguma coisinha ali para pelo menos ter de referência, já que você, se você não levar, e numa próxima visita ao sebo você pode, né, se for ao mesmo, você pode adquirir esse exemplar. E né, uma outra coisa que eu disse também, né, é que assim, eu falei ali em primeiro lugar, né, dos gêneros, dos tipos de literatura, de países, de épocas, mas o mais óbvio ali, né, é um autor que já interesse a você. Por exemplo, você quer um Dostoiévski, que de repente você chega no sebo e fala, olha, e pensa, né, eu quero um Dostoiévski, eu quero um Tolstói, eu quero um Machado de Assis, eu quero um Castro Alves, eu quero, sei lá, em filosofia, eu quero um Platão, um Aristóteles, um Lukács, um Gramsci, um Marx, enfim, um São Tomás de Aquino. Isso aí são modos de você ali acabar se referenciando dentro de todo aquele acervo que, dependendo do seu bem, é um acervo ali de milhares e milhares de livros. E, enfim, você não tem ali como ver tudo de uma vez só. Ou se for ver tudo de uma vez só, é algo muito cansativo. E pode resultar aí em como aconteceu com esse meu amigo, de você olhar tudo, né, como aconteceu com o Matheus, e acabar não levando nada. E, assim, o mais importante, além disso tudo, é que englobando tudo isso, é que você sempre busque. Na verdade, isso aqui é até uma dicasinha aí de estudo, que está um pouquinho fora do tema, mas não tanto, né, não completamente. É que você busque aquilo que você tem, né, no qual você tem interesse genuíno. Né? Se você tem interesse profundo em literatura, vá na literatura. Se você tem interesse profundo em filosofia, vá na filosofia, porque o estudo ele só germina, ele só dá frutos se você tem interesse profundo e genuíno e sincero no tema. Né? Não adianta você de repente você querer ler alguma coisa só porque alguém disse que aquilo ali é bom que você leia, que aquilo faz de você uma pessoa culta, uma pessoa erudita, que te faz legal na roda de conversa, ou porque de repente a menina que você gosta lê, ou o homem de quem você gosta lê, a mulher, enfim. E o importante é ler com interesse profundo, né, para que essa própria leitura, esses livros que você vai trazer de sebo, eles acabem tendo aí uma um dos melhores frutos aí possíveis para sua imaginação, para sua inteligência, enfim, para que não sejam leituras que você vai fazer, vai perder o seu tempo e que de repente não vão servir de nada na tua vida, você leu e de repente já esqueceu tudo, né? Isso não é legal para você, enfim, não é legal para sua inteligência e é completamente desnecessário, é uma perda de tempo, né? A vida é curta, né? Ler livros é um negócio trabalhoso e não precisa ser algo e desperdiçar tempo em todas essas questões é algo bastante ruim. Né? Então, basicamente, assim, as dicas que eu dou aqui são basicamente essas. Você aí ter paciência, você andar pelo sebo, você procurar também ter curiosidade e abertura, né, para diversos gêneros, diversos tipos aí de literatura. E aqui eu falo literatura de um modo geral, englobando qualquer gênero, não só a ficção ou conto, a poesia, enfim. Você ter pelo menos aí um estilo que te chame já a atenção, né, um gênero, ou uma época de literatura, ou um país, ou uma língua, enfim. E também, eu disse que o vídeo teria 5 minutos, já está indo para 9 aqui, mas acontece. E também é o mais óbvio deles, né? E talvez todas essas dicas sejam óbvias na verdade, mas talvez sejam interessantes para alguém. Tem aí um autor pelo qual você tem interesse, né? Aí você já consegue chegar lá com pelo menos um foco, com pelo menos ali algum algum guiamento para que você não fique ali perdido nesse mundo aí de livros, naqueles acervos gigantescos, principalmente dos grandes sebos aí. Como eu sou de São Paulo, vou falar aqui de São Paulo, como o Sebo do Bessias, o Nova Floresta, enfim. E alguns outros aí que tem uma acervo excelente e gigantesco. Certo? Então é isso, pessoal. Essas aí foram as dicas, tá? Mais uma vez aí, né, ressalto aí que talvez essas dicas sejam óbvias para quem já tem alguma experiência com esse tipo de com compra de livros em sebos, em livrarias, mas talvez aí sirva para uma outra pessoa e eu espero que sirva para o Matheus também, que sirva para você, tá? E aqui embaixo aqui vai ficar aqui na descrição vai ficar o meu Instagram para quem quiser me seguir lá, para quem quiser me acompanhar. De vez em quando eu faço lives lá, eu faço erratas,
a respeito de coisas que eu digo aqui, porque nem sempre eu tenho informação correta durante o vídeo, eu faço tudo de memória, não faço roteiro, né? E eu espero que vocês gostem do vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.